Estamos abrindo aqui pela Rede Onda Digital o nosso meio-dia com Jefferson Coronel, na presença ilustre dos meus amigos Jorge Dantas, Sandro Breval, Gerson Severo Dantas, que não por acaso é irmão do Jorge Dantas, eu entrego logo aqui, entendeu? Porque ficar perguntando coisa que não devia, vai resolver em casa. E o José Jorge Júnior, que é o presidente da Eletros, a associação que congrega as indústrias do setor eletroeletrônico do Brasil inteiro, né, das quais 37 no país inteiro, 22 aqui no Polo Industrial de Manaus, para ver o tamanho da importância do Polo Industrial de Manaus nesse setor eletroeletrônico para o Brasil inteiro, não só para nós aqui com os empregos e a receita que é gerada ou que são gerados, mas também para o país inteiro. A gente está fazendo hoje o meio-dia conjunto com o podcast 4.0. Quando a gente faz o podcast 4.0, a gente faz conjunto porque os assuntos são coincidentes muitas vezes e de interesse do mesmo público, né? Então hoje é meio-dia com Jefferson Coronel e podcast 4.0 com a parceria do Sandro Breval e do Jorge Dantas. Jorge, vamos começar rapidinho só para fazer uma rodada de boa tarde da direita para a esquerda. Bora. Boa tarde, Jefferson Coronel, boa tarde, Sandro, Gerson Severo, Zé Jorge. Hoje a gente tem um bate-papo muito interessante, falar de Brasil, falar de Zona Franca, falar de indústria. O ano está se encerrando e é hora boa de fazer um resumão de como foi o ano sob a ótica industrial. A gente vai ter bastante assunto para conversar. Boa tarde. Sandro Breval, boa tarde. Obrigado, Gerson. Obrigado, Jorge. Gerson e Jorge, um prazer mais uma vez te ver aqui. Certamente vai ser um papo muito voltado para a política industrial brasileira, né, com seus desafios de competitividade, tecnológicos, e acho que é a pessoa certa para nós estarmos aqui conversando sobre o assunto. Obrigado. Gerson Severo Dantas, você deve ter alguma informação nova, sempre tem, todo dia tem, toda hora tem, o tempo inteiro tem, e são informações que a gente fica louco para saber. Boa tarde, Jefferson Coronel, Mano Jorge, Sandro Breval, José Jorge, saudações. Rubro, saudações. Para você que está do outro lado, já de antemão adianto aqui, em meu nome e em nome da Rede Onda Digital, nossos votos de Feliz Natal, próspero ano novo, extensivos a todos nós que estamos aqui nessa conversa. Bem, agora eu estou publicando uma matéria aí de um balanço do ano da indústria e dos projetos apresentados no CODAM, que é o Conselho de Desenvolvimento da Amazônia. A reunião foi quinta-feira e a gente tem números consolidados do que houve ao longo do ano na apresentação de projetos e atração de novos negócios aqui para a indústria do Polo Industrial de Manaus, né? Foram 390 projetos industriais, totalizando investimento de 7,9 bilhões e expectativa de geração de 9,1 mil empregos ao longo dos próximos 3 anos, que é o tempo de implantação desses projetos. Ao final e ao cabo, são 64 bilhões em investimentos nessa temporada. Portanto, a indústria, se depender do Conselho de Desenvolvimento da Amazônia, ela está bem assentada pelos próximos anos. O Polo Industrial de Manaus não tem do que reclamar. É verdade quando eu digo isso, José Jorge Júnior, presidente da Eletros, já lhe agradecendo, pedindo teu boa tarde, já com uma pergunta, agradecendo a tua gentileza de estar conosco aqui ao vivo no estúdio da Onda Digital. Obrigado, Jefferson, obrigado a todos, obrigado pelo convite, eu me sinto um privilegiado de estar aqui, gosto muito de estar aqui sempre. Eu tenho um carinho muito grande por ti, tenho uma admiração muito grande por ti, pelo profissional que você é, pelo amazonense que você é, porque nós 4 aqui não tivemos opção, né? Nós nascemos aqui. Eu só nasci no Rio Grande do Sul, mas já sou daqui. O Jefferson não. O Jefferson só recebeu o título, né? O Jefferson ele não teve, como nós tivemos, a decisão, né? Ele é amazonense porque ele quer ser amazonense. Né? Bom. E aqui fez seus filhos, tem toda a sua família. Legal. Então eu me sinto muito bem. Do lado de garantidos e rubro-negros, né? E do meu amigo Sandro Breval, amigo de faculdade, uma das mentes mais privilegiadas que esse estado tem. E sim, como outro dia a gente conversando, eu e o Jorge, a gente estava falando que você tem muito a olhar para a Zona Franca de Manaus e ver que, mais uma vez, a gente tem um ano de muito sucesso. Não só... E quando a gente fala de Zona Franca, as pessoas acabam dizendo, de novo, esse papo de Polo Industrial de Manaus, de novo, esse negócio de Zona Franca. Só que as pessoas acabam esquecendo que você é ela que é a base da economia do Estado. 80% da economia do Amazonas é baseado na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus. E é essa economia que gera os 130 mil empregos diretos, os 500 mil indiretos,
mas também ela que gera arrecadação para pagar o policial militar, o policial civil, a enfermeira, o médico, o professor, o rapaz que está fazendo a limpeza urbana, né? Então ela é que faz a roda circular, o círculo virtuoso da economia circular. O comércio é o que mais gera emprego, é o que mais arrecada, mas ele só existe porque tem uma indústria forte que faz com que haja necessidade de ter gente trabalhando no comércio, mais loja aberta, enfim. A base da economia vem disso e é um ano de novo de recorde de faturamento, de recorde de arrecadação, de recorde de geração de emprego, de recorde de atração de novos negócios. Toda reunião, Gerson, tanto do Conselho de Administração da Suframa quanto do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, do Estado, né, foram recordes de aprovação de projetos e geração de emprego. Então, realmente, de fato, isso é uma consequência, inclusive, da reforma tributária que fez com que a Zona Franca de Manaus mantivesse suas vantagens comparativas, fazendo com que o investidor olhasse para frente e visse segurança jurídica, previsibilidade, e com isso eu tenho que aportar esse meu recurso, esse meu investimento em Manaus, no Polo Industrial de Manaus. Isso daí é um balanço muito rápido aí do que a gente está vivendo e o porquê que a gente está vivendo e o que a gente tem para frente. Gerson, vamos começar pela... Bom, eu queria falar justamente sobre isso, né? Manaus agora é reconhecida como a sexta capital do top 10 do PIB brasileiro. E vai muito de encontro àquilo que você falou, né? Tudo gira em torno disso. Manaus arrecada 76% de todo o dinheiro que rola aqui no estado, está aqui em Manaus. Sim. Depois vem Manacapuru, vem Coari, né? E aí eu queria ver esse enfoque seu, né? Que basicamente você já fez uma abordagem um pouco, né? Manaus continua, o polo industrial de Manaus continua atraindo, continua trazendo. E a gente, há uns meses atrás, entrevistamos aqui o Bosco Saraiva, presidente da Suframa, né? Mesmo entrando mais empresas, mesmo aumentando o processo de industrialização, de automação, foco em indústria 4.0, a gente continua aumentando os empregos. Sim. Aí eu queria ver essa visão da Eletros, como enxerga as suas associadas aqui em Manaus. Só dar um passo atrás até para quem está nos acompanhando e entender um pouco quem eu sou e onde é que a gente trabalha, né? Eu sou presidente executivo da Eletros, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, uma entidade que tem 30 anos, a sede fica em São Paulo, nós temos empresas instaladas, associadas em 11 estados, nós geramos aí em torno de 300 mil empregos no Brasil todo. Nós representamos 3,5% do PIB da indústria, Jefferson. E aqui na Zona Franca de Manaus nós representamos metade do faturamento e metade da geração de emprego. E é um setor que não entrega máquinas. Nós entregamos bem-estar, conforto, comodidade. Você que está em casa, que está nos acompanhando, aqui mesmo, esse ar-condicionado foi fabricado por um associado elétrico, esse computador foi fabricado por um associado elétrico, a TV, essa câmera de vídeo, o fone de ouvido, o relógio inteligente, tudo que é eletrônico, tudo que conecta, tudo que liga na tomada, não dá choque, porque os nossos produtos não dão choque, né? Mas tudo que conecta, a gente foi fabricado por um associado elétrico, empresas nacionais ou multinacionais, e nós temos essa relevância toda na indústria nacional. E por isso, eu posso te garantir, Jorge, que um setor como o nosso, que tem só aqui na Zona Franca de Manaus em torno de 2 bilhões de reais em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Só aqui na região amazônica. Tá? Linha de produção, e aí o doutor Sandro Breval pode falar isso daí até com maestria, mais do que eu. Linha de produção extremamente automatizadas, diversificadas, de ponta, com produtos de ponta, e mesmo assim a gente continua com alta geração de emprego. Por quê? Especificamente para a Zona Franca de Manaus, a nossa mão de obra é extremamente qualificada naturalmente. Não sei porquê, não venha me questionar, não sei explicar, mas a mão de obra do amazonense, ela tem uma facilidade maior de aprendizado para o processo fabril do que se vê em outros locais do mundo, não só especificamente comparando ao Brasil, mas do mundo. Tanto que a gente fabrica uma moto a cada 11 segundos, 15 segundos, e se fabrica um celular a cada segundo. É quase inacreditável. Quando você fala para uma pessoa que não tem noção
do que é essa tecnologia de processo que a gente tem dentro do Parque Industrial de Manaus, fora daqui, que você fabrica uma moto em menos de 15, uma moto inteira. Um tempo de ciclo de 15 segundos. E um Em celular 15 em um segundo. Presta atenção, as pessoas dizem, não, isso é mentira, isso não existe, você tá... Não, eu vou dizer um negócio, eu já quase passei vergonha numa roda falando isso para pessoas de nível de inteligência razoável. Não, você tá brincando, você tá louco, como é que vai... Você liga a chave, ela funciona em 15 segundos. O celular, se você ligar, ele sai funcionando. É isso aí. Aí o cara, não é possível, digo, isso é lá dentro do Parque Industrial de Manaus. E isso daí, muito em decorrência dessa aptidão do trabalhador amazonense e também de muito investimento em capacitação que as empresas acabam fazendo. Senão minimamente você precisa saber o inglês básico, porque as máquinas são no idioma inglês. Você minimamente precisa entender um pouco da lógica de administração, né, meu amigo Sandro? Taylor e Fayol, tempos e movimentos, para poder entender aquele processo todo. Puxou lá do... E é atual, né? Taylorismo. Ao mesmo tempo é atual. E mesmo assim a gente continua aumentando a geração de emprego. É um ponto diferente da Zona Franca de Manaus, do polo industrial. Eu quero até comentar sobre isso. A gente tem feito algumas pesquisas no polo industrial e no Brasil também, né, Jorge? Você tem acompanhado aí, quase 600 empresas no Brasil. E a gente identificou uma coisa que você acabou de falar, essa aptidão, a gente entendeu e trouxe nas pesquisas que o trabalhador do polo industrial de Manaus, ele tem uma prontidão tecnológica maior. É curioso, né? E o que é a prontidão? Tem alguma resistência, barreira ou obstáculo, alguma mudança cultural, organizacional, nesse caso tecnológica? Não, topo tudo. E isso tem como você acabou de dizer, isso traz um resultado completamente diferente, né? Pro chão de fábrica, Porque a linha etc. de produção é a mesma. Sabe? Exato. Jefferson, a linha de produção de uma fábrica, você falou agora de uma fábrica de moto no Japão ou na China, é a mesma de Manaus. Se o Gerson for visitar uma fábrica de TV na Terra do Fogo, na Argentina, ou ele for na Tailândia, é o mesmo processo. Está aí, Jorge, que não me deixa mentir, que está no chão de fábrica de uma indústria grande, mundialmente. A gente recebe um Ctrl-C e Ctrl-V. O que tem lá na China é a mesma linha de produção que tem aqui. Com os mesmos insumos, agora qual é a diferença? A mão de obra. O amazonense, ele é diferenciado e por isso... Eu tenho resistência a chamar isso de vocação, mas alguém disse aqui outro dia que A gente vocês falou estavam, semana passada, né, no último programa, né? Quem foi que... Foi eu que falei sobre a rampa, né? Que havia a uma gente vocação. A gente rampa aqui uma vocação semana. é outra coisa, mas assim, que a gente tem uma expertise nisso aí. Isso. E tem como é que se diz, um preparo até, aí dá para dizer, não sei se é cultural, com tanto tempo de Zona Franca, que foi evoluindo aqui dentro, esse cara aqui dentro. Uma tese do Gustavo Igrejas no livro que ele foi o lançou Gustavo. semana passada. Ele disse que a nossa vocação é a indústria. Né? E se a gente for ver, nesse tempo que nós temos de Zona Franca, de polo industrial de Manaus, nós realmente transformamos a nossa vocação. Eu fiz matéria esses dias aí, mostrando que, além de Rondônia, Tocantins e Roraima serem os maiores produtores de tambaqui, do tambaqui que nós comemos aos domingos, e parece que aquilo é nosso desde sempre, hoje a China é a maior produtora mundial de tambaqui. E só 30 segundos de uma informação interessante. E esse modelo, Jefferson, que você fala aí da vocação, aptidão, tem um detalhe super importante. É um modelo que o mundo todo quer. Ele é um modelo que ele gera emprego de qualidade, capacitadas, pessoas altamente capacitadas. Ela tem linha de produção de ponta, ela produz produto de alta tecnologia, ela tem investimento pesado, a gente está falando de 2 bilhões, a gente está falando de 2 bilhões, são 400 milhões de dólares, é dinheiro em qualquer lugar do mundo, da China, nos Estados Unidos, no Brasil. E ele tem ainda, no final disso tudo, a preservação do meio ambiente. Era para o Brasil estar com a Zona Franca debaixo do braço, espalhando para o Brasil todo, era só o meu modelo de respeito ao meio ambiente, de geração de desenvolvimento regional. Chaminé, né? Jorge, deixa eu te colocar uma coisa aqui no meio, para não dizer que não falei das flores, né? Sim. Nos últimos 30 anos, segundo uma pesquisa da FGV, a gente perdeu 23% de produtividade industrial. O Brasil enfrentou dificuldades imensas, né? Como é que isso reflete aqui no Parque Industrial? Qual é a nossa situação em relação a essa perda que é científica, é indiscutível? Eu vou ter que te falar olhando para o meu setor especificamente, porque é o que eu tenho um pouco mais de domínio. Eu fui secretário de Estado no Amazonas, eu fui durante muitos anos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, mas nos últimos anos eu tenho focado muito mais no setor eletroeletrônico. E o que eu posso te dizer é o seguinte,
Os números, nós vamos para o segundo. Ano passado foi o segundo melhor ano do setor eletroeletrônico brasileiro. Foram recordes em cima de recordes. Nós nunca tivemos um ano tão bom de vendas, de aumento de produção e de vendas como nós tivemos ano passado. Crescimento de 29% o setor. Foi o maior setor que cresceu no país. Nós estamos indo em cima desse crescimento para um novo recorde de crescimento. Puxado por quem? Pela Zona Franca de Manaus. Esses resultados são nacionais. Tá? Puxados por quem? Pelos números da Zona Franca. Então, eu posso dizer o seguinte, realmente, nós perdemos. O PIB do Brasil na década de 80 era 2 vezes maior, 3 do que o da China. Hoje nós estamos comendo poeira da China. Mas a Zona Franca de Manaus, no setor eletrônico, ela é catapultada os seus resultados pelo resultado. No PIB, a vanguarda. participação industrial brasileira nos últimos 20, 30 anos tem caído de 27 para 20%. Tem diminuído, tem diminuído. E o setor eletrônico, ele é responsável hoje por 3,5% do PIB e poderia responder até mais. Aí tem impacto em política industrial que talvez precisa ser ajustada. A gente tem um problema de juros que Custo inibe Brasil, o custo Brasil. que é Com quem é essa nossa competição? A gente compete diretamente com a China, com a Coreia, com o Japão, com a Tailândia, com o Vietnã, que nesses países, com o México, mas especificamente esses países asiáticos, eles não têm a necessidade de ter que fazer transporte das suas mercadorias dentro dos seus países com escolta armada como nós temos aqui. Isso impacta no custo. Eles não têm uma dor de cabeça de serem tributados a mais por um insumo para proteger a indústria daquele insumo no país, como nós aqui somos. Por exemplo, no ar-condicionado, a gente tem uma dor de cabeça muito grande em relação ao compressor. Compressor, né? Nós somos o segundo maior polo produtor de ar-condicionado do mundo. Só fica atrás da China mesmo. Né? E isso é por conta da Zona Franca de Manaus. Porque só aqui que a gente consegue ter vantagem competitiva para fabricar um produto mais barato do que a China entra aqui no país. Isso significa que se tirasse as indústrias de ar-condicionado aqui da Zona Franca de Manaus e levasse para qualquer lugar no Brasil, elas iam embora para a China. Ela não teria como competir, ela não ficaria no país. Ela ia para o México. O Paraguai? Não é México. México. Ou Argentina. Ou a Argentina na terra do fogo, muita dificuldade. E a gente tem uma dor de cabeça com compressor. Então, hoje um compressor fabricado no Brasil, que a política industrial nos obriga a comprar 12% desse compressor no Brasil, da nossa produção, 12% né? Tem que comprar aqui, ele é um compressor que pesa 5 quilos, que não entrega a eficiência energética que o mundo todo hoje emprega, mas o governo federal me obriga a comprar esse compressor, 12% dos nossos ar-condicionados desse compressor. E o compressor importado, ele é do tamanho de um celular, pesando 2,5 kg, 3 kg. E só tem uma fábrica no Brasil. Só tem uma fábrica no Brasil. Só tem uma fábrica no Brasil de compressor. É um monopólio. Nós somos obrigados a comprar e só tem uma fábrica e ela não atende ninguém. Então o que acontece? Esse resultado poderia ser melhor de que forma? Se eu tivesse um produto que me entrega, um insumo que me entregasse mais eficiência, com um custo menor, esse ar-condicionado que custa R$2.000 poderia estar custando R$1.500. E 80% da população, 80% dos lares no Brasil não tem ar-condicionado. É por isso que nós temos hoje 20 empresas fabricando ar-condicionado no Brasil. Porque ela diz, opa, ali eu tenho 200 milhões de pessoas que não têm ar-condicionado dentro de casa. Só tem 20% da população brasileira tem, menos de 20%, 17%. Então, poderia ser um resultado maior e melhor do nosso setor se a gente tivesse ajuste na política industrial. Mas essa questão do ar-condicionado, acho que ela é simbólica, ela representa muito das dificuldades que não só o setor eletroeletrônico, que vários setores da indústria brasileira, e não foi à toa que houve uma queda de produtividade industrial nos últimos 30 anos, enfrentam, principalmente o custo do Brasil. Eu acho que esse é um problema muito grande. E um protecionismo que eu acho que ele é perverso com relação ao setor específico, que deve ter outros setores envolvidos nisso também, passando pelo mesmo problema, com relação ao setor de ar-condicionado. Eu não sei se vocês querem retomar esse aspecto. Aí dentro da visão de 4.0, a gente pode variar um pouco aqui o foco. Acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena a gente continuar, porque ele falou algumas coisas aqui super interessantes dessa competitividade com a China. Eu perguntei, a gente tem II, por exemplo, para o ar-condicionado que vem da China, tem e ainda assim fica mais barato que o nosso, né? Porque o compressor aqui dentro não atende, a produção não atende a demanda, isso encarece o produto, não atende satisfatoriamente todo mundo que gostaria de comprar um ar-condicionado. Tem 200 milhões de lares de brasileiros que não têm ar-condicionado em casa, então um mercado absurdo que está aí para gerar
não é centenas, mas talvez milhares, talvez não, com certeza milhares de empregos. Hoje o setor de ar-condicionado representa 8% do faturamento da Zona Franca de Manaus. Olha, 8%. Um produto. Só o ar-condicionado. Só um produto. É 8%. E o potencial disso daí duplicar, triplicar é gigante. E quando a gente está falando isso, é importante que quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, entenda uma coisa. Ninguém está olhando aqui falando que vai crescer 8% e está olhando para bolso de empresário, não. Entendam uma coisa, isso é emprego. Isso é arrecadação, porque na Zona Franca de Manaus, para cada R$1 que é concedido de incentivo, o Estado arrecada R$1,30 ou R$1,40. É o único modelo, isso dito pela Fundação Getúlio Vargas. Capilariza na sociedade de uma forma brutal. Total, e nos outros estados também. Porque quando eu trabalhava na Suframa, eu ouvi de roraimenses dizer: eu quero produzir banana, eu quero produzir tambaqui, eu quero produzir grãos para fornecer para Manaus. Só São Paulo, no estudo da Suframa, só São Paulo fornece, numa relação comercial com o Amazonas, 11 bilhões de reais. Então a Zona Franca ela não é boa somente para Manaus. Ela é boa também para a região e para os outros estados. 11 bilhões de reais de São Paulo vem para cá. Quantos empregos são gerados lá em São Paulo pela Zona Franca de Manaus? E eles lá, alguns deles, isso daí já foi muito forte no passado, mas ainda tem ali um grupinho bastante míope que questiona a Zona Franca e condena a Zona Franca e esquece que sem a Zona Franca não teria esse negócio de 11 bilhões entre o Amazonas e São Paulo. Eu lembro. Só tomar aquela questão do compressor, do cluster, né, do arranjo do ar-condicionado, mas de uma forma mais amplificada, né? Quer dizer, de uma certa forma, trazendo o papo para a indústria 4.0, para a manufatura inteligente, etc. O que a gente tem percebido, eu queria ver a tua visão mais nacional disso, é que isso tem dado certo quando a grande empresa, né, a multi ou a grande empresa que tem seus componentistas, que tem os seus fornecedores locais ou até nacionais, capilariza também esse tipo de tecnologia para lá. Porque senão você fica ali, estou muito moderno aqui e o meu fornecedor está lá na Idade da Pedra. Entende? Sim. Então, como é que você tem visto esse movimento aqui no Brasil em relação ao cluster, principalmente, ao arranjo produtivo? Vamos lá. Tem percebido esse movimento? A gente tem, por exemplo, no setor de ar-condicionado nós temos 100 integrantes da cadeia de componentes. Só um não está em Manaus. Todos os outros são 101 e 100 estão em Manaus. Tá? Inevitavelmente, no caso específico do compressor, ele é o único insumo que não acompanhou essa evolução tecnológica. Nós vamos para a TV, o fabricante de placa, de semicondutor, de controle remoto, nós temos uma fábrica em Manaus que é especializada em controle remoto. Pô, mas é tão banal, é tão simples, mas é que o produto ficou cada vez mais moderno e necessário. Mais tecnológico. Porque daqui a pouco a gente não vai estar apontando para uma TV, ninguém vai estar apontando para um ar-condicionado para mudar, não. Vai ser comando de voz. Ou no próprio controle remoto, ou olhando para o produto e interagindo com ele. 28 graus. Muda para o canal 5.5. Volume 6. Não, o meu controle remoto da TV que eu botei no meu quarto, ele já não tem mais pilha. Sim. E não precisa botar na janela para ele pegar sol para carregar. Nunca, faz 3 anos, 2 anos e nunca acabou a bateria. E ele é fabricado aqui em Manaus. Ele é fabricado aqui em Manaus. Pra você ter uma ideia, olha. Não é isso, Jorge? Tem mais pilha. Então, o que acaba acontecendo? Naturalmente, Sandro, a cadeia de componente, ela precisa acompanhar essa evolução tecnológica, ela faz parte do processo de evolução tecnológica, e quem não acompanha, ela está fora do mercado, a não ser que ela tenha uma reserva de mercado estabelecida pelo governo, como é no caso do compressor. Agora, numa dessas reuniões do Conselho de Administração da Suframa, foi aprovado, acho que da Midea Carrier, um projeto para a produção de compressores aqui em Manaus. Como está isso? Está parado? Tem conhecimento eu disso? não tenho conhecimento dessa produção. O que, na verdade, a gente tem existe um PPB, que é Processo Produtivo Básico, que é a política industrial que estimula, que dá a contrapartida para fazer o compressor em Manaus. Ele é extremamente verticalizado. O que nós fizemos? Nós estávamos com dor de cabeça em relação ao compressor. Fomos ao governo, o governo mostrou claramente que tinha interesse, mas tinha algumas limitações também. Fomos até o governo do estado, fomos ao governo federal. Aí nós vamos falar, quer saber de uma coisa? Nós, elétricos, vamos buscar fabricante fora do país. É uma coisa, no nosso entendimento, para o governo fazer. Compressor. Para compressor. E eu entrei em contato com a Eletros da China, com a Associação de Fabricantes de Eletrônicos da China, fizemos e
organizamos uma missão de empresários chineses para conhecer e levamos. Trouxemos aqui para Manaus, levamos para São Paulo, levamos para Minas Gerais, levamos para Paraná para dizer, olha, escolha aí, tá aqui o que nós temos de oportunidade no Brasil. Todo mundo se encantou por Manaus, naturalmente. Quando a gente fala assim, encantar é previsibilidade e segurança jurídica. Segurança jurídica. Né? Legal. Só que tem aquele PPB que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer um investimento de 300 milhões de reais, 200 milhões de reais para montar uma fábrica em Manaus para poder cumprir a regra. Em Minas eu não tenho isso. No Paraná eu não tenho isso. Cai para 80, 60 milhões. Na dúvida, o que eles fizeram? Vamos voltar e vamos analisar. Isso, eles vieram aqui dia 1º de setembro. Agora? Agora! Bem recente, Nós fizemos né? esse movimento agora, porque a gente estava desesperado. Jefferson, você imagina o cara batendo na tua porta, eu quero ar-condicionado, e eu com todo o meu material pronto para fabricar, Não e tá tem faltando compressor. um item. Não tem compressor. E não tem um item para eu produzir. Então, É a o gente bendito do desesperou e foi. PPB nos travando aqui a O receber. PPB, na verdade, ele é uma política que ele busca a indução e ele deu certo, tanto que a gente tem aí várias... A cadeia de componentes ela é muito claro. positiva, né? Muito pelo PPB, mas ele requer ajustes. Ele precisa de ajustes na política do ar-condicionado, na política da TV, na política do computador, porque eu, como fui do governo federal, eu entendo que a gente precisa olhar todo mundo. Eu não posso só olhar para o fabricante de ar-condicionado, eu tenho que também olhar para o cara de placa, eu tenho que olhar para o cara do cabo, do chicote, da embalagem. Só que isso daí também tem que ter cobrança, porque nós somos cobrados. O fabricante do produto final, o Ministério de Minas e Energia e o IMET ficam ali, querem mais eficiência. Está muito alto o consumo de energia. Né? A máquina de lavar roupa, ela é 35% hoje menor o consumo de água. Por quê? Porque os governos ficam dizendo está muito alto o consumo de água. E por que não há essa cobrança também com o fabricante de componentes para dizer produz algo mais moderno? É essa questão que eu te algo... falei dessa capilarização do arranjo, Se né, de modo ele geral. não tiver reserva de mercado, se ele não acompanhar a evolução tecnológica, ele fecha. Pronto, ele fecha. E Manaus tem essa particularidade. Queria falar sobre, se você pudesse abordar, do ponto de vista da Eletros, em relação à nova indústria Brasil, né? Foi lançado ano passado. De que forma realmente a gente vai conseguir interagir com a indústria 4.0, tanto no Brasil quanto aqui no Polo, e de que forma que a Eletros se posiciona em relação a isso? Nós aplaudimos de pé, em pé, a nova indústria Brasil. Ela realmente foi um olhar positivo para a indústria. Se você acabou de colocar, Jefferson, como nós reduzimos aí a participação no PIB, como nós tivemos a evolução, é uma política de Estado, ela não pode ser descontinuada, ela pode ser aperfeiçoada, colocando num padrão, no perfil, mas ela não pode ser descontinuada. Se ano que vem tiver uma mudança de governo ou a continuidade desse governo, dessa gestão que está aí, não pode ser descontinuada porque não se resolve em 4 anos. De que forma que ela consegue nos ajudar aqui especificamente no polo industrial? Primeiro está muito distante hoje. Primeiro que ela acaba trazendo a modernização. Né? Ela tem linhas de financiamento altíssimas, como no mundo todo tem. Nós somos muito criticados aqui, Gerson, porque concedemos incentivo fiscal para um monte de empresa. O mundo todo concede. Todo mundo tem. A China tem aquele parque industrial maravilhoso porque Malásia, Vietnã, Camboja, todos. A própria Argentina, que é a Terra do Fogo, todos têm. Então, ela aporta ainda mais recursos para a modernização. Nós temos geração de energia limpa, nós distribuímos essa energia no Brasil todo, só que os parques fabris não acompanhavam isso daí. Então, veio o BNDES, veio o FINEP, que é o Fundo de Inovação Tecnológica, com suporte, com juros subsidiados para poder fácil acesso, para poder entregar. Aqui na Zona Franca e o setor eletrônico, nós temos uma particularidade porque a gente usa muito recurso próprio. Tá? Sim. Muito capex. Perfeito. Muito capex. Só que a NIB fez uma linha específica para o setor eletrônico por um pedido nosso da Eletros. Pô, legal. A gente foi lá, então assim, não pode ser descontinuado, é uma coisa que ele precisa de vários momentos, mas enfim, nós tivemos uma política específica há muitos anos nós não tivemos. Para pensar, nós tínhamos lá, eu acho que era Gurgel, aquele carro que já era um carro elétrico. Lá na década de 80, acho que é gaúcho, inclusive, a indústria gaúcha. 40 anos atrás era São Modelo Paulo. BR-800. O BR-800. Já era elétrico. Itaipu.
Itaipu. Itaipu, O né? elétrico, o elétrico era Itaipu. O Itaipu, R800 era... era pequenininho, né? Era Pequenininho. pequenininho. Imagine Era se combustão. nós tivéssemos uma linha de financiamento, de estímulo, de recurso e de inovação tecnológica para potencializar aquilo dali. Talvez a China, nós estivéssemos ali brigando com eles, e não é Uma utopia, disrupção mesmo. num Esse aí, desenvolvimento coronel, tecnológico. esse aí, igual que você fala, o gaúcho, né? O cavalo passou encilhado Na na frente frente. do Gurgel e foi embora. Infelizmente. Capacitação de mão de obra. Esse é um problema que a gente enfrenta ainda, ou isso já é uma coisa... Teve, Jefferson, legal. Teve um tempo atrás, uns 4, 5 meses, que teve uma matéria que eu fui procurado e fomos até questionados porque nós não tínhamos mão de obra na Zona Franca de Manaus, de qualidade, e as empresas estavam deixando de vir para cá porque não estava tendo, Eu vi esse assunto. não estava tendo essa mão de obra de qualidade. Eu vi esse assunto. Eu vou me excluir disso daí. Mas a gente exporta mão de obra, pô. Eu tenho amigos meus de colégio e de faculdade que hoje são grandes executivos nos Estados Unidos e começaram aqui. No Parque Industrial. Começaram no Sim, polo industrial, como estagiário, foram crescendo e hoje são Sem dúvida. executivos nos Estados Unidos, na Europa, e não cabe em duas mãos. São muitos, são dezenas de funcionários. Agora, esse intercâmbio ele ocorre. Porque nós estamos oferecendo mundos e fundos para engenheiros virem trabalhar em Manaus porque falta engenheiro. Talvez falte engenheiro específico para aquele carro que aquele cara está recebendo mundos e fundos. Agora pergunte eu não quero citar nomes, mas pergunte para esses amazonenses que saíram daqui, qual foi a proposta que eles receberam. Eu saí de Manaus. Por isso que eu estou falando, vou me excluir, mas poxa, eu recebi uma proposta interessante para poder sair daqui pelo conhecimento que eu adquiri aqui. E ampliei o nosso trabalho de geração de emprego e renda no Amazonas, e a gente levou, junto com a minha equipe, que eu não faço nada só, eu tenho uma equipe maravilhosa, e a gente gera emprego no Brasil todo. Então, essa capacitação de mão de obra, do chão de fábrica até os altos executivos, ela é real e a gente exporta a mão de obra. Não, o que eu vi de um consultor que foi 30 anos da Ford do Brasil, e etc., trabalhou em vários lugares do mundo, e conheceu aqui, conhece muitas organizações aqui, falou assim, olha, a gente tem um comportamento muito diferente aqui da mão de obra. Vamos falar de rampagem de linha, né? Vai começar uma linha hoje. Lá fora, 7, 10, 15 dias, nem tanto. Aqui, 2, 3 dias, a turma já está numa outra pegada. A nossa página é muito Aí rápida. eu falei, por quê? Aí veio aquela questão da prontidão, o pessoal tem prontidão, não tem resistência, obstáculo, topa tudo. Às vezes falta lá, né, Jorge, algum hard skill ali, ou coisa parecida, que é natural de todo mundo. Isso. Ó, a gente tem projetos com outros países, né, pelo menos os europeus. E aí você chega lá, tem essa dificuldade. Estou com uma dificuldade de uma mão de obra aqui específica, de desenvolvimento, em engenharia, etc. Também tem isso. Agora aqui ele me falou algo muito interessante. Olha, o pessoal tem prontidão aqui. Esse termo me chamou Nós muita temos atenção. que parar de achar aquela síndrome do vira-lata. É isso. Nós temos que parar com isso. Se a gente fabrica uma moto a cada 15 segundos, um celular sai na linha de produção a cada segundo. Se a gente tem aqui 130 mil empresas e nós temos 600 indústrias numa única cidade, a gente está falando de capital chinês, capital coreano, capital japonês, capital brasileiro, americano, Americanos. sueco. Por que isso daqui é ruim? Por que o amazonense questiona? Por que o brasileiro questiona? Nós temos que parar. Tu acabaste de dar exemplo, estou trazendo exemplo. Nós somos um case, nós somos um exemplo para o mundo O todo. brasileiro questiona isso ainda porque nós nos comunicamos mal. Péssima. A gente ainda não explicou para o Brasil. Isso é um desafio desde que eu me conheço por gente que eu isso vejo aí. falar nisso. E inúmeros superintendentes da Zona, todos os superintendentes da Zona Franca reconheceram esse problema. Nós nos comunicamos mal, isso atravessou governos. Nós nunca conseguimos explicar para o Brasil claramente, nitidamente, com uma campanha de mídia, né, com artigos, com exposição de cases e de sucesso aqui, o que é a Zona Franca, o que é o Polo Industrial de Manaus. Então a gente reclama porque a gente vê esse massacre que a gente sofre, às vezes setorizado. Eu acho até que já diminuiu um pouco, mas de vez em quando tu pega um artigo, como a gente já analisou aqui, de pessoas inteligentes, pessoas com formação de alto nível, com raciocínio que um jovem de 18 anos que acabou de entrar numa indústria do distrito industrial sabe que ele... A nossa diretora executiva da Eletros, ela não é amazonense.
E a gente começou, e quando ela tomou conhecimento, ela falou, pô, coisa boa, coisa legal, e mesmo assim é criticado. E ela um dia chegou comigo e falou, olha, eu acho que a comunicação está errada e vocês estão batendo na mesma tecla e vocês não estão vendo que estão errando. Vamos mudar aqui a visão de como explicar isso, e a partir do entendimento dela de fora, de alguém que não é daqui, com os nossos vícios, com as nossas vaidades, com a nossa... Entendeu o modelo, né? Com a nossa, porque, querendo ou não, nós somos barristas pra caramba aqui no Amazonas, tá? Isso é verdade. Eu acho que pouco ainda, deveria ser mais, né? Deveria mais bairrismo aqui. O que ela fez? Ela começou a mudar. E aí, com a forma de visão de alguém de fora e reconhecer que aquilo dali é bom, mas não estava sabendo explicar, na narrativa que ela construiu, no discurso que ela construiu, a gente começou a mudar. O que a gente precisa fazer é estatizar isso daí de verdade. Porque uma vez eu fui questionado, vocês estão na Zona Franca e o PIB tem que ajudar na divulgação. Espera lá. Quer dizer que eu tenho que investir R$1.000 ou R$1 milhão em um estudo e uma campanha na TV e na rádio para dizer para o governo que o que ele faz para a Amazônia, para a Zona Franca é bom para o governo? Isso não existe em lugar nenhum. Isso não existe em lugar nenhum. Tem verba de publicidade para isso. Como é que eu vou... Perfeito. Como é que eu vou virar para um CEO, um cara, um CFO, e dizer, investe aqui, ó, nós vamos lá fazer um investimento aqui, cada empresa vai dar R$100 mil para esse estudo. Esse estudo do quê? Não, para mostrar que a Zona Franca é boa, para mostrar para o governo que ele não pode mudar. A FGV já Nós fez fizemos esse estudo, isso. Nós fizemos isso, a LEF fez, participou desse grupo. Eu vejo. Olha, esse estudo da FGV foi menos repercutido do que o artigo daquele camarada lá da Fundação Dom Cabral, cuja aluna dele estava aqui, contestou num artigo local, e eu até sugeri que o governo comprasse uma página do Estado de São Paulo e publicasse o artigo. Por isso que eu digo que Fizeram? Por isso que eu digo que tem que estatizar. Ficou a voz do cara lá. Não pode ser o empresário olhar, porque isso é uma responsabilidade do governo. São empregos gerados, é renda circulando, é arrecadação acontecendo. É por isso que essa experiência que eu estou tendo, de ter ficado no setor público durante muitos anos, hoje, do outro lado da mesa, eu consigo, se hoje voltasse ao governo, eu teria algumas sugestões de direcionamento bem diferentes do que existe hoje. Daria para a gente potencializar e resolver muita coisa. Eu passo mal quando eu vejo a frase, já vi muita, tem que acabar com a Zona Franca de Manaus. Os caras não têm noção do impacto que isso teria para o país. É isso aí. Como isso seria nocivo para a imagem do país, porque acabando com a Zona Franca, você libera, em tese, você libera outro tipo de atividade aqui, porque as pessoas vão ter que dar um jeito de viver. Não tem noção de que os empregos não vão ser gerados lá embaixo, que essas indústrias não vão ficar aqui, e por aí afora. Era sobre isso que eu ia falar. A quantidade de receita... Hoje se fala muito, lá embaixo, né, da renúncia fiscal. Renúncia fiscal lá em Manaus é muito alta, atrapalha o nosso PIB, tá? Mas vamos lá. Hoje, se a gente acabasse a Zona Franca de Manaus, das 600 empresas, 2 iam ficar aqui no Brasil, o resto tudo ia embora. E outra coisa, a nossa balança comercial seria altamente prejudicada em termos de quê? Eu ia ter que importar tudo. Perfeito. Entendeu? Então, essa lógica de dizer, acaba a Zona Franca porque a renúncia fiscal é muito alta. A renúncia fiscal. Depois eu queria, nessa coisa que eu falei no intervalo, da gente ter uma permanente busca por uma nova matriz econômica, desde os tempos da borracha, né? A gente fica monossetorizado, né, aqui no Estado e fica preocupado. Vamos lá, supondo que acontecesse um problema, que um governo resolvesse acabar com a Zona Franca ou desvalorizar a Zona Franca ou a segurança jurídica fosse para o espaço, do que a gente ia viver aqui? A gente não tem. Eu acho que mineração... com a ajuda tecnológica, a ajuda do 4.0, com a inserção do 4.0 nisso tudo, a gente tem, aí já tem hoje uma realidade, que é uma nova matriz. Não gera a quantidade de empregos que o distrito industrial, o polo industrial gera. Mas os benefícios são distribuídos por mais de 120 mil pessoas hoje, se você observar os projetos que tem aqui. Então eu queria que você continuasse naquele raciocínio antes do intervalo e depois a gente fosse para esse lado. Só para fechar sobre a questão que o Jorge falou sobre a Unifisco, acho que a Unifisco, alguma coisa assim, saiu com uma posição essa semana dizendo que os 10 maiores gastos tributários do país, os incentivos, e coloca lá a Zona Franca como 5º ou 6º. A FGV já questiona que a Zona Franca, se a Zona Franca de fato é um gasto tributário, ela entende como que não sendo um gasto tributário, porque ela dá o resultado imediato. Para cada R$1 de renúncia, é 1,30 que se arrecada. 1,30 que arrecada. Você tem 50% da arrecadação federal na região norte vindo só do Amazonas.
Se eu olho para a economia do Amazonas e digo que 80% da economia do Amazonas é baseada na Zona Franca, eu posso dizer que essa arrecadação da região norte, na sua maioria, vem da Zona Franca de Manaus. Então, é efetivo. Fora o lado ambiental, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, assim, tem que tirar a Zona Franca de gasto tributário, né? É um investimento do país. Tá? Diversificação da matriz econômica. Eu, quando fui secretário de Estado, a gente tinha um trabalho lá que foi implementado pelo governador, e, diga-se de passagem, o governador José Mello, que me convidou para dizer: tu trabalha na Suframa, tu tem experiência, eu preciso pensar além da Zona Franca de Manaus. E tá aqui o negócio que a gente pensou, começou com o Tomás Nogueira, inclusive, de dizer, tá aqui, ó, matriz econômica ambiental, nós temos que diversificar. E ele trazia a mineração. Jefferson, e aí eu vou expor aqui o que a gente conversou no intervalo, você está certíssimo quando você diz que a mineração é sim uma base econômica em potencial e de realidade, e que isso não vai prejudicar o meio ambiente. A BR-319, se pavimentada, não vai prejudicar o meio ambiente. Vai acelerar a economia. Vai acelerar a economia. E eu vou te dizer, fechando aqui a mineração, é um potencial nosso, Jorge. Jorge, hoje, Sandro, eu faço uma exploração mineral com dano ambiental mínimo. O corte é mínimo. Por dois motivos. Primeiro, a legislação é muito rigorosa. Ela pune na veia. E tem a E tecnologia. segundo, a tecnologia com a tecnologia à disposição, ela não tem mais esse dano ambiental tão severo ou severo. Tu sabes Ele que, é controlado. tu sabes que as terras raras, elas não derrubam uma árvore para Então, serem já tá exploradas. fora. Não derruba uma árvore, é 20 metros no máximo de profundidade, é um tubo que eles É isso colocam aí. para puxar isso de lá. A Potássio, ela faz 2 túneis num terreno que ela comprou, que era um terreno degradado, a área, 2 túneis de 900 metros, não tem aquelas máquinas. Tu fala nessas coisas, as pessoas Parece que vai faz ter aquele aqueles buracão. tratores, aquele negócio, Nós precisamos uma pedreira, enfrentar, né? nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos olhar na busca de diversificação. Fruticultura e piscicultura. Piscicultura é nosso. Se a indústria é nossa, se nós temos aptidão e vocação, imagine a piscicultura. Imagine a fruticultura. Mas a fruticultura, de não pegar em Novo Remanso, ali vizinho de Rio Preto da Eva, que produz o melhor abacaxi do mundo, só que ele vira lama porque não tem, às vezes, como escoar, ou ele é vendido na esquina de Manaus, 3 abacaxis por 10 reais. 3 por 10. E eu pegar o quê? Lá tem incentivo fiscal em Rio Preto igual Manaus. Pega as fábricas que fazem beneficiamento, e eu não vou citar aqui as fábricas, mas o suco que está na sua casa, e leva para lá e diz: eu vou te dar o terreno, como dá aqui, um custo baixo, tu pode importar maquinário, tu vai ter mão de obra, eu justifico a duplicação da M10, tá? E tá aqui, ó, laranja, limão e abacaxi. Tu garante Mas a não vai matéria-prima vender. de Eu qualidade? garanto a matéria-prima e faço o seguinte: eu liofilizo, ou seja, eu transformo em pó, eu coloco em calda dentro de uma lata, eu vendo ela toda cortada, eu beneficio esses 10 reais com 3 abacaxis, vira 15 reais, 300 gramas. Olha o ganho que a gente tem agora. Nós precisamos enfrentar a mineração, nós precisamos fazer a fruticultura, nós precisamos fazer a piscicultura, nós temos que fazer o turismo. Importando peixe, a maioria do peixe é de Rondônia e Roraima. China é o maior produtor mundial de tambaqui. Não, a China já é o maior. Não, vou dizer uma coisa. Eu só tenho medo que eles resolvam proibir a produção de tampa. Eles vão já arranjar uma doença para o tambaqui brasileiro. Vocês O que querem- fizeram com a tilápia, né? Agora Vocês que querem estão saber de voltando uma outra atrás. coisa que eles fizeram? Ah, Nós tivemos um problema muito grande com o contrabando de peixe ornamental. Vocês sabem que hoje um dos Sim. maiores produtores de peixe ornamental no mundo, inclusive amazônico, é a China. Eu li isso daí. Cardinal. O Saiu cardinal, daqui de o cardinal Barcelos. deles brilha mais do que o de Barcelos. Por quê? Eles fizeram mutação genética para que tivesse aquele brilho maior, logo. Que não sabe, aquele chamar cardinal, mais- é aquele pequenininho que fica dentro do aquário. que vermelhinho, brilha, né? Vermelhinho. Vermelhinho, ele fica ali. Então, assim, ou a gente resolve, e aí não adianta. Tem que ter o capital privado? Tem. Mas isso é indução pública. Porque no mundo Indução do todo se Estado. faz isso. Você faz a indução do Estado e depois retira. Volto a falar. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, a gente teria uma outra E visão de garantido, colocar. O IG, né, a identificação geográfica lá da propriedade, seja a propriedade, enfim, relacionada com não só com patente, mas também de registros, mesmo, porque garante esse cardinal, por exemplo, que seja o cardinal amazônico. cardinal Sim. amazônico, né? É. E um fato que a gente também até pensa muito aí no livro e tal, nessa questão desses negócios que chamam de negócios exponenciais,
é exatamente também servitizar um pouco a indústria, sabe? Sim. Lembra que o crescimento que se tem dos serviços industriais de valor agregado, quando tu vende um ar-condicionado, tu pode vender um seguro, tu pode vender uma manutenção, ou seja, tu pode agregar a partir desse ar-condicionado, dessa bicicleta, ou coisa que o valha. Eu acho que esse momento também a indústria tem que olhar, né, Jorge? A diversificação do polo industrial também é importante. E eu- Deixa eu colocar um assunto que sempre me incomoda. Eu acompanho direto a estatística aí do IBGE e da SEDEC sobre a balança comercial. As importações para Manaus estão na casa do bilhão Eu não gosto e as desse- exportações estão ali nos 65, 69 milhões. Por que a gente... Eu já depreendi uma parte da resposta que tu vai dar, que é a capacidade instalada aqui. Mas por que a gente não consegue exportar? Vamos lá. Primeiro que a Zona Franca foi criada, isso não justifica, para substituir a importação. Então a gente focou olhando o mercado Estamos interno. nessa lógica ainda. Só que Continuando, isso daí, mercado só que isso local. daí não tinha que ser superado. Por que a gente não importa? Exporta. Por que a gente não exporta? Vamos primeiro olhar para dentro de casa. A gente não estabeleceu competitividade tenho- na indústria brasileira de um modo geral. Eu isso. tenho um produto bom que alcança os outros mercados? Sim. Ele é eficiente em consumo de água e de energia, que o mundo hoje pede? Sim. Ele é de ponta de alta tecnologia? Sim. O meu processo fabril é de ponta? Sim. Eu tenho investimento em pesquisa e desenvolvimento? Sim. Eu tenho um Itamaraty e uma Apex forte que fazem relação comercial e que proporcionam com novos mercados? Sim. O que falta, então? Falta estímulo para a exportação. Primeiro que eu olho para dentro de casa e digo, por que eu vou exportar? Pô, eu Mercado tenho enorme 200 aqui. milhões de pessoas aqui, Ainda precisando de ar-condicionado. de ar-condicionado, de TV, de carro, de moto, de concentrado, né, para bebida. A gente não tem o O excedente que de eu produção. preciso? Aí, o que acaba acontecendo? Economia Além pura. disso, eu não tenho infraestrutura. Por exemplo, um mercado que cresce muito, colombiano, chileno, peruano, cresce. Como é que eu chego a esse mercado? Vou fazer uma exportação lá da empresa do George, lá para eu chegar em Bogotá. Ou eu vou para São Paulo, saio de Manaus com o meu produto para São Paulo, E depois em volta. São Paulo eu passo por cima de Manaus e chego em Bogotá, ou eu vou para o Panamá, porque eu não tenho rota que faça Manaus. Mas como é que cria? Então vamos para lá, já que a gente tem potencial, vamos vender isso daí, vamos criar uma rota. E o avião, ou o barco, ou o container vai voltar com o quê de lá? Vazio? Então tem que ter uma troca para eu poder justificar isso daí, senão fica muito caro. Esse é um ponto. Segundo, por incrível que pareça, cada país defende o seu quinhão. Alguns dos nossos produtos não conseguem chegar no mercado da América Central porque as normas e regras de produtos impedem a entrada do produto brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no Brasil, o fogão tem que ter aquela tampa de vidro, não é? Sim. Por qual? Por que o motivo daquilo? Tira a tampa de vidro para ver o que acontece. A dona de casa vai dizer o seguinte: e a minha toalhinha? Como é que eu vou E colocar? a minha cesta de ovos? Que ela preparou E no o meu crochê. crochê para eu colocar ali? Aí o que lá na América Central falaram? Isso daqui não precisa pra gente. Produto para entrar aqui não tem que ter aquela tampa de vidro. Aí no Brasil, para eu chegar nesse mercado, eu tenho que fazer parte com tampa de vidro e parte sem tampa de vidro. Doutor, E aí- Sandro, qual o custo disso Essa daí? customização sai cara. Então eu tenho que primeiro mudar as regras lá também para aceitar o meu produto. Né? Porque é um outro Na Brasil. minha configuração. Então esse é um ponto. Segundo, eu tenho que melhorar a minha estrutura de exportação. Nós temos uma política aqui chamada... Mas não tem outras coisas Vou mais te colocar. tecnológicas que o mundo está demandando mais? Eu tava... Nós estamos na ponta aqui. O que lança lá fora, a gente produz aqui imediatamente, Jefferson. Vai ter agora em Termo de Las produto. Vegas a CES. O CES. Primeira semana. Janeiro, né? CES. Feira de tecnologia. Lançou lá, 2 meses você pode ir no distrito, tem um cara fabricando. Tá aí, Jorge, CES. Sandro, que são de chão de fábrica. Então, nós temos o Reintegra, que é quando a gente exporta o produto, ele tem um abatimento do imposto. No Brasil, a regra diz que esse abatimento de imposto é de 0,1%. Se eu exporto R$1.000, eu tenho um abatimento de 0,1%. Dependendo do produto na China, o Reintegra deles é de 25%.
Bom, Só eu vou para pegar. não perder uma Essa oportunidade. frase é forte. Só para não perder uma oportunidade. Acordo Mercosul-União Europeia. Rapidinho, o que sobra para nós? Prejuízo ou lucro? Olha, vamos lá. Setor eletrônico. Uma oportunidade boa porque a gente vai... Eles não têm uma indústria tão forte quanto a nossa, a gente poderia estar exportando para lá. A dor de cabeça ali é realmente o agro. A ameaça... Nós não queremos fazer acordo Brasil-Ásia porque os fabricantes dele com competitividade prejudicam o nosso setor. A visão está do agricultor na Europa com o agricultor Com o no nosso Brasil. agro. Com o nosso agro. Agora eu vou ter que encerrar. Esse é um assunto bom que a gente pode continuar até outro dia. Essa questão podia até... O Zé Jorge tem espaço cativo. Obrigado. Essa cadeira aí é dele. Obrigado. Então, Zé Jorge, obrigado pela tua presença aqui conosco. Já acabou? Infelizmente, a gente tem um horário para seguir, né? Não, obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que é sempre importante a gente estar divulgando, falando, a gente fazendo com que quem está em casa nos ouvindo possa entender um pouco mais e valorizar o que a gente tem aqui, ainda mais numa oportunidade dessa, num espaço como esse que vocês me proporcionaram. Contem comigo sempre. Quero desejar muita paz, muita saúde, um Feliz Natal, um ano novo com muita saúde e prosperidade para a gente e que a gente possa ter um ano de 2026 muito difícil, porque é um ano curto, porque tudo deve ser resolvido no primeiro semestre, eleições, Copa do Mundo. Né? Volume de produção. O nosso setor é um ano que a gente gosta muito, porque vende TV, mas vende também cervejeira, vende freezer, vende adega, vende geladeira, né? Mas é um ano de uma mudança aí importante para o país e eu estou à disposição de vocês, desejando muita paz, muita saúde.